Alô galera, eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. É isso aí, jogos para essa quarta-feira, dicas dos nossos especialistas da equipe aqui do BetBox TV. E tem muito jogo interessante aqui. Então a gente vai começar aqui vendo a Libertadores, temos o Huachipato contra Estudiantes. Pois é, olha só, hein? Você vê que favoritismo leve aí para o Estudiantes. Bom, o Huachipato do Chile, né, enfrenta o Estudiantes da Argentina, tá bom? O Huachipato não está fazendo um bom campeonato no chileno, tá bom? Começou mal, é o 11º com 8 pontos em 6 jogos, tá? O Estudiantes também vem mal, 4 derrotas seguidas nas competições argentinas aí. Então, vamos dizer assim, o Estudiantes é mais tradicional, um time mais tradicional, diante do Huachipato, a gente acredita que leva aí um favoritismo. É um time melhor também, né? Hoje, se você pegar os dois times hoje, é um time melhor. Mas jogar fora de casa a Libertadores é sempre muito complicado. Então, a gente vai no handicap mais 0,25 para o Estudiantes, tá bom? Então, aqui, handicap mais 0,25, que seria esse aqui, ó. 1,450 tá pagando, que é o 0,0 mais meio. Ou seja, metade do seu dinheiro fica no meio e metade no 0,0, tá bom? É uma dica arriscada, tá bom? A outra opção é o Draw No Bet, que é muito parecido. Você vai ver, ó, o Draw No Bet lá embaixo, que é o empate anula aposta, tá 1,57, então nas casas do 1,60, tá bom? Gente, Libertadores é difícil, então essa é uma aposta arriscada. Você vê que pouco favoritismo, jogando fora de casa, é uma aposta assim, para quem quiser acreditar aí no time argentino com mais tradição, tá bom? Eu vou direto então para a Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana tem o Sportivo Trinidense contra o Fortaleza, né? Aqui já somos mais favoritos, né? Nós brasileiros. Você vê que paga 1,66 para o Fortaleza, só que também não está numa fase boa, né? Olha aí, ó, 5 últimos jogos, 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate, né? Mas vamos lá, 11 jogos já disputados no Campeonato do Paraguai, o Trinidense é o penúltimo colocado, tá bom? 8 derrotas em 11 jogos, ou seja, é um time que tá mal até no Campeonato Paraguaio. O Fortaleza se consolidou aqui como uma equipe de primeira divisão, se manteve aí na Série A e até teve bons resultados nas competições sul-americanas aí na última temporada, né? Foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. Então você vê como o Fortaleza é favorito para ganhar lá no Paraguai, mas a mesma conversa se aplica aqui, né? Libertadores, jogar fora de casa não é fácil, por isso vamos no Draw No Bet, ver se o Fortaleza arranca pelo menos um empate lá fora de casa, tá bom? Tá pagando 1,25, você vai achar talvez até 1,30 aí. Então é uma aposta boa para você combinar com outra, tá bom? Fortaleza precisa ganhar, mas se empatar também anula essa aposta, tá? Se você quiser se arriscar, né? Aí você pode ir no handicap menos meio para o Fortaleza, mas o Fortaleza precisa ganhar aí, tá bom? Então é arriscado, menos meio para o Fortaleza, você vê que paga 1,650, Fortaleza precisa ganhar esse jogo, e a opção é o menos 0,25, que está pagando aí 1,450. Nessa opção aqui, se empatar, a gente recebe metade da aposta de volta, né? Mas precisa ganhar para a gente ganhar a outra metade da aposta. Mas a dica mesmo é o Draw No Bet, não está pagando muito, mas não é fácil jogar lá no Paraguai, né? Por mais que o Trinidense anda mal das pernas. E daí nós vamos para a Inglaterra, Premier League, temos jogos bons nessa quarta-feira e o primeiro deles é Arsenal e Luton. É muito favoritismo aqui, né? 1,10 para o Arsenal apenas. Bom, o Arsenal está na briga ponto a ponto com o Manchester City e o Liverpool pelo título. Os três aí muito próximos uns dos outros. Então cada jogo aí é uma decisão. Bom, o Luton é o 18º, está brigando para não ser rebaixado, né? Olha aqui, ó, o Arsenal tem 4 vitórias e 1 empate e o Luton tem 3 derrotas e 2 empates, nenhuma vitória aí nos últimos jogos, tá? Então a diferença entre os times é gigantesca, o Luton totalmente cotado para cair aí para a Championship, a segunda divisão. O Arsenal brigando para ser campeão, tá? E o Arsenal começa o jogo já jogando para frente, jogando para cima. Por isso,
A nossa dica aqui vai ser aquela half time barra full time, ou seja, intervalo final do jogo. Aqui ó, Arsenal e Arsenal pagando 1,44, tá bom? Você vai achar aí até 1,50 talvez. Vale muito a pena. O que acontece? O Arsenal precisa ganhar o primeiro tempo e ganhar o jogo. Então, como o Arsenal costuma já sair jogando para frente desde o início, a gente acredita que já ganhe o primeiro tempo, tá? Vai estar pelo menos 1-0 aí no primeiro tempo. Sempre que a gente dá essa dica, a gente fala para vocês ficarem de olho no jogo ao vivo. Caso o jogo fique amarrado, tenha gol anulado, pênalti para fora e acabe empatado, mas se o Arsenal estiver dominando o jogo, entra na aposta ao vivo no intervalo para a vitória do Arsenal, porque aí eles vão voltar do intervalo com força total, né, para ganhar este jogo. Mas o mais provável é que já saia ganhando mesmo desde o início. E daí eu já vou voltar, porque tem outra partida aqui na Premier League com outro time que está brigando, que é o Manchester City, hein? O Manchester City contra Aston Villa, como a gente falou, briga pelo título. Manchester City aí precisa desses pontos, tá jogando em casa, vem aí ó, de 2 vitórias, né? Aston Villa é um time que tá bem esse ano, mas não consegue se igualar aí aos maiores, né? Vai ser um jogo disputado, um jogo bonito de ver aí esse Manchester City e Aston Villa, tá bom? A nossa dica aqui é para fazer uma dupla, né? Então a gente não vai pegar odds altas aqui, vamos numa dupla. Então a gente pega a vitória do City, que está na casa do 1,30, você vê que aqui agora baixou para 1,28, mas vai estar aí na casa do 1,30, talvez até 1,35, dependendo do site, e você faz uma dupla com outra dica que eu dei ou com outra dica que você quiser. Não vamos arriscar muito mais que isso, tá bom? A outra dica é ambas equipes marcam, né? Então ambos times marcam, sim. Tá? Só que a gente errou essa dica aí no final de semana no outro jogo do Manchester City que terminou 0-0, né? Então vamos ver o ambos marcam, tá aqui ó, 1,75, você vai até achar no 1,80. Bom, é uma dica arriscada, mas os dois times possuem ótimos ataques e costumam fazer muitos gols. Tá? Lembrando, se você acha que o Aston Villa pode não conseguir fazer um gol no City, os últimos 6 jogos entre Manchester City e Aston Villa, o Aston Villa marcou gols no Manchester City. Então é uma boa dica, mas é arriscada. Então nós vamos para o campeonato holandês. Pois é, a gente não costuma dar muitas dicas aqui, porque costuma ter um favoritismo grande aí, né? Normalmente entre PSV e Ajax. Mas temos também aqui o Heerenveen contra o Twente, tá? E o Twente é um dos times fortes aí do campeonato holandês, tá? Tá na 3ª colocação. O Heerenveen é o 11º, ou seja, um time muito inferior. Você vê aqui, ó, 2 vitórias, vem o Heerenveen, e o resto 2 derrotas e um empate, enquanto que o Twente tem aí 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, tá bom? O Twente venceu as últimas 3 partidas contra o Heerenveen, mesmo fora de casa, tá bom? Então a gente espera uma vitória, mesmo como visitante, só que você vê que tá pagando na casa dos 2 aqui, ou seja, é uma aposta arriscada. Por isso nós vamos no Dronobet. Se acontecer um desastre aí, talvez haja um empate. Então vamos de empate, anula aposta, Dronobet pro Twente, tá pagando 1,44. Você vai achar isso aí por 1,45, 1,48, tá bom? Então, é vitória do Twente, mas se houver o empate, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? Essa é uma boa dica, o Twente é um time muito superior ao Heerenveen. E aí nós temos outra dica aí do campeonato holandês. Vamos para outra dica, que é o Utrecht contra o Zwolle, tá bom? O Utrecht contra o Zwolle, você vê também que o Utrecht é favorito, né? Não tanto assim, você vê que tá na casa do 1,50. O Utrecht é o 8º colocado, tá bom? E o Zwolle é o 13º. Olha só o Zwolle aqui, ó, nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou 1, né? O Utrecht não tá lá, essa maravilha, né? Mas é superior e está jogando em casa, tá? A Liga Holandesa é um campeonato que tem alta taxa de gols, tá bom? Os times fazem bastante gols, tomam bastante gols e as casas de apostas costumam colocar linhas altas no número de gols da partida. Dessa vez, os nossos especialistas deram a dica para a gente ir na contramão dessa mentalidade. Por quê? Olha só, os dois times, nesse caso, têm médias baixas, comparando com os outros times da liga. Eles têm menos do que 4 gols
por jogo aí na maioria dos casos aí de jogos envolvendo o Utrecht, e o Zwolle costumam ter um pouco menos de gols, abaixo de 4. Então a gente vai ver como que tá as odds para abaixo de 3,5, tá bom? Olha só, abaixo de 3,5 tá pagando ali, ó, 1,450, ou seja, perto do 1,5, né? Precisa ter 4 gols aí pra gente perder essa aposta. Se tiver 3 gols, a gente ganha essa aposta, e essa vai ser a dica, uma dica com embasamento, hein, gente? Nas estatísticas da liga e desses dois times. Se você for ver, só 6 jogos do Utrecht tiveram 4 gols ou mais. De 26, só 6. E o Zwolle tem uma média de 3,1 gols por partida, né? Apenas 10 dos 26 do Zwolle tiveram 4 ou mais gols. Por isso a gente vai acreditar que vai ter menos que 4 gols, e temos um fundamento para isso. Vamos só ver se vai dar certo. E para fechar, a gente volta para a Copa de Portugal, a Taça de Portugal, né? Uma Copa importante do país, onde a gente vê aqui semifinais, Benfica e Sporting, que acontecem na terça, e na quarta o Vitória de Guimarães contra o Porto, tá? É o jogo de ida das semifinais, quer dizer, vai ter o jogo de volta aí na casa do Porto. Qual que é a situação? Bom, o Porto é um time melhor, mas você vê que não está tão favorito assim. 1,90 contra 3,80 aí do Guimarães, tá bom? O Vitória de Guimarães está fazendo um excelente campeonato português, está na 5ª colocação, tá? O Porto sempre briga pelo título, mas dessa vez está na 3ª colocação, atrás do Sporting e do Benfica, tá? Ainda tem chance de ser campeão, mas o Sporting e o Benfica estão mais na briga, tá? Então, o Porto está colocando assim mais motivação na Taça de Portugal, porque o Campeonato Português dessa vez talvez não vai dar para eles. Então é o seguinte, vamos tentar aqui a Taça de Portugal, pelo menos a gente pega um título esse ano. Mas o Vitória não vai ser um adversário fácil, né? A gente confia que o Porto é o melhor time, vai jogar mais motivado para não ficar sem títulos esse ano, tá? Mas você vê que tá bem difícil as odds aqui, por isso que a gente vai dar outras 2 dicas, que é a garantia do empate, né? Vamos dar uma olhada no Draw No Bet, o empate anula a aposta, 1,40. É mais seguro a gente ir no Draw No Bet para o Porto nesse primeiro jogo, ou seja, o Porto é favorito, pode ganhar, mas se houver um empate, a gente não perde o dinheiro, o site devolve o nosso dinheiro, tá bom? Outra dica parecida é o handicap menos 0,25, handicap menos 0,25, que é bem parecidinho, tá aqui, ó, pagando 1,60, ou seja, metade do dinheiro vai no Draw No Bet, no 0,0, e metade no menos meio, ou seja, o Porto precisa ganhar esse jogo, tá? Eu acho o Draw No Bet mais seguro para você fazer essa aposta nessa partida. Lembrando, os últimos 10 jogos entre o Vitória e o Porto venceu. Venceu os últimos 10, né? Então, tem isso também. Será que o Vitória consegue brecar o Porto e a sua história? Bom, e com isso a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Lembrando, dá uma olhada no nosso canal do YouTube e deixe seu comentário nos vídeos. Tem também o nosso Instagram. Você pode comentar se você seguiu a aposta e gostou da dica, e também deixar sugestões de dicas para os próximos dias, tá bom? A gente vem e analisa o que vocês pedirem. Até amanhã!